Ano Bíblico, dia 92. Acompanhe hoje a leitura do segundo livro de Samuel, capítulos de 5 a 7, com a narração de Cid Moreira. O segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. E eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde a torre de Milo até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os
filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta. Vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. O segundo livro de Samuel. Capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora? Como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança?
Assim, Davi resolveu não levar a arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com uma grande festa, a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. O segundo livro de Samuel, capítulo 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas, naquela noite, o Senhor disse a Natã: Vá
e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos e o fiz governador do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda sagrada, sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus! Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus,
Confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre.